início da entrevista tu tinha falado que trabalha com homicídio sem autoria, né? Vai atender locais com homicídio sem autoria e também de confrontos policiais. Teve aí um tempo atrás, 2 anos atrás, aquele caso que um falso policial civil acabou matando 3 policiais militares da Força Tática e acabou sendo morto. Você atendeu esse local? Como é que foi isso? Sim, fui eu. Infeliz, puta, foi um caso assim lamentável. Também casos envolvendo polícia às vezes tem assim características que, pô, também às vezes mexem com a gente, assim, um colega poderia ser você, né? Poderia ser eu. A gente sempre se coloca no lugar, né? Sim. Gente... Cara, esse caso foi um caso, assim, bem bizarro, porque a Força Tática, para quem não é de São Paulo, a Força Tática são policiais, assim, geralmente mais experientes, com um treinamento operacional absurdo e que eles trabalham espalhados pelos batalhões da cidade, né? Então, quando chegou essa notícia, assim, chegou num primeiro momento que tinha sido um policial civil. Por quê? Porque o cara, ele tinha funcional, ele tinha arma, tudo que levaria qualquer policial que abordasse ele a acreditar que de fato ele era um policial. Então, assim, para você ver, para você imaginar, 3 caras extremamente treinados conseguiram ser enganados por esse cara. E esse cara, que depois foi ser constatado que ele era um falso, que não era policial, ele enganava todo mundo, ele enganava a família, ele enganava os amigos, ele saía para trabalhar nos horários de plantão e voltava. Assim, então ele tinha ele tinha desenvolvido na cabeça dele ali todo um planejamento para parecer que ele era policial, né? Então o que aconteceu foi que ele estava com um amigo. Também achava que ele era policial? Também achava que ele era policial, tanto é que eles estavam numa avenida lá, acho que depois de uma balada, né? De uma noitada aí. E eles abordaram uma moto. Abordaram um cara numa moto. Eles estavam lá com o cara na moto. Aí passa numa avenida, acho que é a Avenida Politécnica, uma avenida grande assim. Aí passa a viatura da Força Tática do outro lado. Acha estranho, né? Um carro com 2 caras, tipo, conversando com um motoqueiro. Então, talvez eles tenham até achado que era um assalto. Mas eles deram a volta. No que eles chegaram, os 2, né? O falso policial e o amigo tinham já liberado o motoqueiro. Os policiais desceram, né? Chegaram, foram lá ver o que estava acontecendo. E o cara já se apresentou como policial. Já mostrou a funcional. Já mostrou a arma que ele tava, uma arma com numeração, tudo. E aí os policiais acharam meio estranho, eu acho que foi isso, que não teve como saber exatamente, porque os 3 morreram. Mas eu imagino que eles tenham achado meio estranho o cara ter dado a funcional e a arma junto. Ninguém faz isso. Quando você é abordado, quando a gente é abordado, a gente fala, sou policial, tô armado, minha arma tá em tal lugar. Posso pegar minha funcional que está aqui no bolso, blá blá blá. Então acho que eles acharam meio estranho, talvez, o fato dele ter sido solícito demais, assim. Ele entregou a funcional e a arma. Beleza. Ficou ele, imagina, amigo, ele e um policial do lado dele, conversando, né? Os 3 conversando. Os outros 2 policiais foram até a viatura. Um sentou no banco do passageiro e chamou no rádio ali o Copom e tal, o outro ficou em pé com a arma do cara e com a funcional cantando as informações. Num determinado momento, e quem conta isso é o amigo dele, que não tinha nada a ver com o assunto, e inclusive achava que ele era policial, o amigo dele, o falso policial chega pro cara e fala assim, vai dar merda. Porque eu acho que ele falou assim, puta, os caras foram conferir os meus dados, eles vão ver que eu não sou polícia, que o que está escrito ali não é verdade. Ele sacou uma segunda arma que estava nas costas dele, já, tipo, deu um tiro na cabeça do policial que estava do lado dele, provavelmente morreu na hora, e aí começou ele descarregou, era uma Glock 9mm, tinha uma capacidade grande de munição, né? Tinha uma Glock, o cara tinha grana, né? Então essa Glock era raspada. Então ela não era uma arma legal. A outra era.
a outra tinha numeração, tudo. Ele matou o cara que estava no banco do passageiro, o PM que estava no banco do passageiro, matou o outro cara que estava em pé também. Esse que estava em pé foi o que tomou mais tiros, porque ele ainda conseguiu reagir. O que estava em pé conseguiu dar um tiro ainda, que acertou o coração desse falso policial, um tiro. Ele tomou uns 15 tiros, o que estava em pé. O que estava em pé do lado da viatura, o que estava em pé do lado dele foi um. E o que estava sentado, 2 ou 3. Ele matou os 3. Nisso, o amigo dele saiu correndo. Tem filmagem dele chegando desesperado num condomínio lá, tocando a campainha lá e falando, explicando o que aconteceu para chamar a polícia e tal. Esse cara, depois de matar os 3 e com um tiro no coração, ele ainda conseguiu chegar perto dos 2 policiais que estavam ali na viatura, ainda pegou aquela primeira arma que ele tinha entregue, ainda deu mais uns tiros no policial que tinha mais tiros ali, né? Tinha mais perfurações, ainda deu mais alguns tiros e ainda pegou o tablet, né, que as viaturas têm para fazer umas consultas e ainda estava e tentou ir até o carro para fugir. Tudo isso que eu estou te contando, eu concluí pelas manchas de sangue. Ele já tinha tido um tiro no coração e fez tudo isso? Já, ele estava tentando fugir. Sim. No que ele estava indo para o carro, passou do outro lado da avenida um cara de moto, que era um policial militar que estava indo trabalhar, achou estranho uma viatura da Força Tática parada, com as portas abertas, giroflex ligado e nenhum policial em pé ali do lado. Não, isso você sabe, não é padrão da polícia militar. Nunca os caras rarissimamente abandonam a viatura, então tinha que ter no mínimo um ali em pé. Ele achou estranho, deu a volta. No que ele deu a volta, esse cara, né, o falso policial, estava com um tiro ali, sangrando muito, com o tablet na mão, com uma das armas na mão. Aí o cara já sacou, mandou larga a arma. Esse cara ainda conseguiu dar uns passinhos até a calçada, sentou e morreu. Não sei se morreu na hora, mas os 4 foram socorridos, né? Os 3 policiais militares e o falso policial foram socorridos. E tudo isso que eu contei, eu concluí pela a posição e o tipo das manchas de sangue e pela posição que os estojos e projéteis que tinham no local de crime foram encontrados. Então, pelas manchas de sangue que saiu dele, tu conseguiu concluir que ele tinha tomado esse tiro e fez tudo aquilo ainda já baleado. Sim. Não foi uma informação da testemunha? Não tinha. O menino, ele não viu o desdobramento. Na hora que o cara falou vai dar merda e ele sacou a arma que estava nas costas e deu o primeiro tiro, o moleque já vazou. Saiu tipo Usain Bolt, assim. Saiu que nem isso tudo dá pra você ver na filmagem. Então, tudo que eu concluí foram pelas manchas de sangue. Obviamente, depois o exame de DNA dessas manchas para dizer de quem é cada mancha. Então, assim, eu consegui falar onde cada um estava e a dinâmica, o que aconteceu pelas manchas de sangue, pela posição dos estojos, posição dos projéteis, posição que as armas ficaram, posição de boina, a distância de uma mancha para outra, o tipo de mancha, tudo isso pelas manchas de sangue, porque não tinha nenhum cadáver. Como é que funciona isso biologicamente? O cara toma um tiro no coração e ainda assim tem tempo de reação? Como que isso acontece? Porque a gente pensa que tomou um tiro no coração, vai morrer na hora. Não, então. Como é que é isso? Pode morrer na hora, pode não morrer na hora. Isso aí depende muito da fisiologia de cada um. O jeito que você tem mais chance de garantir o desligamento da pessoa ali na hora é aquele tiro aqui no T aqui, né? Sim. Você atingindo de alguma maneira o tronco encefálico, né? Um tiro no coração provavelmente vai ser fatal, mas às vezes o cara tem um tempo, às vezes na adrenalina ali, o cara consegue fazer coisas que ele não faria normalmente. Já fiquei sabendo, não vi, mas já fiquei sabendo de caso aqui em São Paulo, do cara tomar tiro de 5,56 que quebrou o fêmur. E o cara com o fêmur quebrado, o fêmur é um baita osso. O cara com o fêmur quebrado conseguir correr 100 metros ainda, 80 metros ainda. Caralho. Então, assim, na adrenalina do negócio ali, você consegue fazer coisas que você não faria normalmente. O tiro no coração, ele geralmente vai ser fatal, mas o cara pode ter um tempo ainda.
Por isso que às vezes até dá para salvar alguém que toma um tiro no coração. Pode ser, dependendo da onde você tomou o tiro, dependendo do resultado do tiro no coração. Às vezes o coração para de bater na hora. Às vezes o projétil não transfixa o coração e fica ali tamponando a perfuração. Pode acontecer. Eventualmente foi isso que aconteceu. Eu não sei exatamente. Eu não vi a necrópsia Eu vi a necrópsia dos policiais dele, eu não vi, porque ele foi socorrido para Osasco. Os policiais foram socorridos para São Paulo. Então eles foram para o IML de São Paulo, o outro foi para o IML de Osasco. E também, como eu sabia que era um tiro no coração, não tinha muito o que ver. Nas perfurações dos policiais, como eles não estavam no local, eu fui no IML depois, porque eu queria ter mais informações para poder dar a dinâmica. Então, saber aonde eles tinham tomado os tiros, aliado ali às manchas de sangue, os outros vestígios, eu consegui dar toda a dinâmica só assim. Caramba, cara, isso é muito louco, porque às vezes muita gente pensa, pô, a polícia deu, sei lá, 5 tiros no peito, 6 tiros, precisa tanto tiro? Precisa. É tiro até o cara deitar e mostrar e cessar a ação dele. É tiro até cessar a agressão. Fala, amigo do Café com a Polícia, se você quer ser aprovado em um concurso da polícia, mas não sabe nem como começar a estudar, ou já começou e está totalmente perdido, conheça o método Seja Aprovado clicando no link na descrição do vídeo.